Carlos Justiniano Ribeiro Chagas nasceu em Oliveira no dia 9 de julho de 1879 e morreu no Rio de Janeiro, dia 8 de novembro de 1934. Ok? Foi um biólogo, médico sanitarista, cientista, bacteriologista brasileiro e trabalhou como clínico e pesquisador. Atuante na área de saúde pública no Brasil, iniciou sua carreira com o combate à malária. Destacou-se ao descobrir o protozoário Trypanosoma cruzi, cujo nome foi uma homenagem ao seu amigo Oswaldo Cruz, e a tripanossomíase americana, conhecida como doença de Chagas. Ele foi o primeiro e até os dias atuais permanece o único cientista na história da medicina a descrever completamente uma doença infecciosa, o patógeno, o vetor, os hospedeiros, as manifestações clínicas e a epidemiologia. Foi diversas vezes laureado com prêmios de instituições do mundo inteiro, sendo as principais como membro honorário da Academia Brasileira de Medicina, doutor honoris causa da Universidade de Harvard e Universidade de Paris. Também trabalhou no combate à leptospirose e às doenças venéreas, além de ter sido o segundo diretor do Instituto Oswaldo Cruz. Formou-se na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, atual UFRJ. Esse é o médico André Luiz, que a gente conhece como André Luiz. Por que André Luiz? Eu já expliquei isso há muito tempo. A primeira coisa, vamos falar o que é o caso do Carlos Chagas. O filho do Carlos Chagas, que era o Carlos Chagas Filho, ele era o cientista mor durante vários anos do Departamento de Ciência do Vaticano. Como é que a gente ia falar que ele era o Carlos Chagas na ocasião? Eu conheci, inclusive, uma neta, que era uma das louras mais bonitas que havia no Rio de Janeiro, era a neta dele. Agora, o que se passa? Eu conheci as coisas do André Luiz fora do corpo, antes de conhecer o Chico Xavier no corpo. Vê se me entende. Outra coisa, ele era de Minas Gerais, ele trabalhou lá. Outra coisa, quando eu cresci, que fui fazer o curso de medicina, o meu professor de doenças tropicais foi assim com ele, trabalhou com ele no mesmo laboratório, um velhinho, era meu professor, a gente sabia de tudo, conheceu o Carlos Chagas de perto. Agora veja, eu sabia, por exemplo, que o André Luiz era o Carlos Chagas e via a mesma situação, mas ele não queria que eu falasse nada. Isso vem explicado no prefácio do livro Do Nosso Lar. Mas também há um relato de que quando ele se apresenta para o Chico Xavier, ele pede para não ser identificado como Dr. Carlos Chagas, porque ele ainda tinha parentes vivos. Aí o Chico fala, mas como é que eu vou lhe chamar? E aí ele olha para um irmão do Chico Xavier, que estava dormindo ao lado do Chico Xavier, e diz o nome do seu irmão. Aí ficou André Luiz. O senhor estava dormindo no mesmo quarto que o Chico? No mesmo quarto do Então, Chico. conta como é que foi. Ele tinha uma cama, eu tinha outra. Ele dormia do lado esquerdo e eu dormia do lado direito. Dormia ele e eu, só. Aí o espírito apareceu e ele queria saber quem era que estava ali. Aí ele disse, esse irmão, esse moço que está dormindo aí, eu chamo, é o nome dele. Ainda na Wikipedia, a gente pode verificar que o nome da esposa de André Luiz, ou Carlos Chagas, era Iris Lobo Chagas. Você vai ver isso se você procurar o nome do filho do Carlos Chagas Filho. E que a mãe, a quem ele se reporta em Nosso Lar, né? A mãe de André Luiz, Mariana Cândida Chagas, e o pai José Justiniano das Chagas.
tá? Carlos Chagas Filho, ele nasceu em 1910. Então, em 1950, se eu não me engano, quando o André Luiz começa, eu tenho que ver depois a publicação da primeira edição do Nosso Lar, mas eu acho que é 1950, por aí, 53. O Carlos Chagas Filho já estava em plena vida profissional. Então, seria muito temeroso, numa época em que o espiritismo ainda era muito atacado e a prática era proibida, falar que André Luiz seria Carlos Chagas. No livro do Apostilas da Vida, que André Luiz ditou, são pequenas mensagens que André Luiz ditou pela psicografia do Chico Xavier, tem um prefácio do Emmanuel em que ele dá a seguinte informação. Leitor amigo, logo se viu conscientizado na vida espiritual, André Luiz, nosso amigo nas lides de evolução, em escrevendo para a Terra, foi procurado por toda uma pleiade de espíritos sequiosos de conhecimento superior, já que se encontravam em preparação para novo estágio na vida física. Então, vocês vejam que assim que ele começou a escrever para a Terra, quando ele escreve Nosso Lar, quando ele escreve logo depois Os Mensageiros, a quantidade de espíritos que estavam pré-encarnação correram para ele, né, para pegar informações. E para nós outros, seus companheiros, sempre foi uma grande satisfação anotar-lhes as preleções dedicadas aos candidatos à reencarnação. Então, a partir daí, André começou a dar aulas para os candidatos à reencarnação. Veja que bacana, né? Muitos deles hoje estão corporificados no mundo, entendendo-se que André Luiz, desde 1945, tanto quanto possível, se consagra aos diálogos com esses amigos a caminho do renascimento. Cercado de aprendizes, falando ao ar livre, nos parques ou nos campos, sempre nos fez lembrar os professores, quando se rodeiam de alunos ávidos de luz para a vida interior. Dessas aulas por ele ministradas, taquigrafamos. Olha, taquigrafia, hein, gente? Coitados da época, taquigrafia. Para quem não sabe, taquigrafia é um sistema de códigos que a pessoa usava. Hoje não tinha celular nessa época, gente. Não tinha gravador de som, nada disso. Então, taquigrafia era um sistema de códigos para você escrever rapidamente aquilo que estava se passando no ambiente, geralmente os discursos. Então, ele taquigrafou, muitas das quais retiramos algumas para oferecer-te esse livro pleno de atualidade para o nosso próprio caminho. Então, ele deixa claro que, na verdade, esse livro não foi ditado por André Luiz. São mensagens que André Luiz deu nessas aulas e que o Emmanuel e os companheiros, né, que estavam lá taquigrafaram. Isso é uma caridade que Emmanuel está fazendo conosco, porque eles não precisariam taquigrafar nada, né? Mas taquigrafaram e colocaram, fizeram essa coletânea chamada Apostilas da Vida. Então, vamos lá. Taquigrafamos muitas, das quais retiramos algumas para... Taquigrafamos muitas, das quais retiramos algumas para oferecer-te este livro pleno de atualidade para o nosso próprio caminho. Por serem aulas de compreensão e da bondade de um amigo, com a permissão dele mesmo, intitulamos este livro por Apostilas da Vida. Então, você vê claramente que o Emmanuel é que escolhe o nome do livro com a autorização de André Luiz, né? E ele dá a autoria do livro a André Luiz. Que estas páginas simples e humanas, tanto quanto a própria vida, possam ser abençoadas por Jesus, induzindo-te a sentir a felicidade que nos envolve, e que ele, o Divino Mestre, consiga inspirar-nos e auxiliar-nos na senda a percorrer, em demanda de nossas realizações maiores. São os nossos votos formulados com todas as nossas forças do coração. Emmanuel, Uberaba, 27 de outubro de 1986.
Então, Emmanuel e André Luiz, em 1986, eles já deviam estar se encaminhando para o processo reencarnatório. Segundo consta, todos os dois já reencarnaram. Tem depoimento do Valdo Vieira, no sentido de que ele acha que ele chama de ressoma, né? De que André Luiz já ressomou e há muito tempo. E assim como há também relato do Divaldo, do próprio Chico, de que Emmanuel já teria também reencarnado a partir do ano 2000 e que eles iriam inverter a posição, que agora Emmanuel iria trabalhar e o Chico seria o mentor dele quando começasse, né, essa jornada. Muito interessante, né? É muito legal essa parte da vida de André Luiz. André Luiz é uma pessoa que é da ciência. Ele hoje já está até muito encaminhado, ele estava até se preparando para ressomar. Para mim, já renasceu. Agora, eu penso que todos os dois são consciências muito boas. Me ajudaram demais. Eu não posso falar nada. Todos os dois. Grande amparo, grande ajuda dentro das possibilidades deles. Ajudaram muito. Mas agora, tudo isso já era, né? Isso tudo ficou para o passado.